Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu pediria a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, inicialmente que participasse muito desse vídeo, porque eu quero saber a sua opinião. Você sabe que eu leio todos os teus comentários, você sabe muito bem que eu levo em consideração as opiniões de vocês, portanto, participe, se engaje aí nesse vídeo, principalmente porque esse é um tema muito polêmico, aliás, mais um que eu trago para esse fórum aqui, para que nós discutamos. Realmente, eu tenho sim, eu não tenho dúvida, causado muita polêmica em função das minhas opiniões acerca da conjuntura do Flamengo, que é péssima. O Vitor Pereira realmente, você sabe, ainda não mostrou a que veio. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, inclusive, mas independente de tudo, o que realmente deve imperar nesse fórum aqui é a democracia, cada um tem a sua opinião, e eu quero te falar uma coisa. Por mais incisivo que eu seja, por mais peremptório que possa parecer as palavras que eu uso, as minhas argumentações, eu quero falar aqui para você. Eu não acho que eu seja o dono da verdade, portanto, você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, deixa a sua opinião. Aproveita também, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Estou deixando lá no topo dos comentários e na descrição um link para você poder baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol à disposição no mercado. Eu tenho certeza que se, por exemplo, você baixar o OneFootball aí por esse link, é gratuito, não vai pesar no teu celular, e você estudar o jogo de ontem, tenho certeza que você vai concordar comigo. E eu quero aqui te dizer, embasei as minhas opiniões também naquilo que estatisticamente o OneFootball pode me permitir. Quando eu falo isso, eu não falo apenas sobre o merchandising, estou falando de algo que realmente é construtivo para todos nós, porque no calor da emoção nós não temos tempo para poder fazer análises mais pormenoriosas. Então o OneFootball me ajuda muito. E por me ajudar muito, eu quero dizer a você o seguinte, é óbvio, ululante, que o Flamengo tem que melhorar. O jogo do Flamengo ontem foi terrível, foi horroroso, teve ali os gols do Gabigol, teve o gol do Pedro também, teve a entrada muito boa do Everton Ribeiro no segundo tempo, o próprio Vitor Pereira admitiu isso, que estava pensando em implementar mais consistência ali no setor defensivo, apresentando mais um volante. Eu discordo, você concorda? Me diga aí, eu discordo muito, por isso que eu sempre falei que o Vitor Pereira era um defensivista, e não aquele que visava o ataque como fator primordial do futebol que os times dele jogam dentro de campo. Eu sempre disse a você que ele não era igual ao Mister. Igual, ninguém vai ser, mas a filosofia de jogo dele também não é igual ao do Mister. O Mister vivia atacando, então ele pensou muito na consolidação defensiva. E eu quero te falar uma coisa, realmente ele não estava errado, porque o Flamengo tomou vários gols aí contra o Palmeiras, contra o time do Egito, contra o time da Arábia, tomou gol ontem, o Flamengo tem tomado gols e ele tomou ali uma decisão de barrar o Everton Ribeiro para poder apresentar o Vidal dentro de campo. Não funcionou. Ele próprio disse que era preciso que trabalhasse mais, deu uma entrevista, disse que no time dele não tinha titular, reserva, eu também concordo, mas vocês viram as dinâmicas ofensivas que foram estabelecidas e construtivas também depois que o Everton Ribeiro entrou no campo. No meu entendimento, ele não pode ficar fora desse time. Você aí, companheiro, opine sobre isso também. Ele e o De Arrascaeta não podem ficar, simplesmente porque eles são os únicos meias de criação de fato que o Flamengo tem. Não tem outro. Então, quando você pensa em contratar, e eu vou falar sobre isso agora, é óbvio que você precisa de meia de criação e não de jogadores de lado como ele quer. É o seguinte, é uma tentativa de salvar o trabalho do Vitor Pereira. É uma tentativa de salvar o departamento financeiro, de alocar mais uma multa ali no seu currículo, quando um treinador sai. É uma tentativa de salvar o ano. Então, o que eles fizeram? Ontem, o Conselho de Futebol se reuniu. Se reuniu porque a coisa realmente está muito complicada. Mas querem atacantes de lado. Falam muito no Ângelo. No meu entendimento, o investimento que viria à toa. Para mim, tinha que ser meia, mas já que quer atacante de lado, eu vou te dizer, eles querem o Ângelo, estão ali cogitando o Ângelo, o Santos cresceu o olho, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre o Arthur. Eu volto a insistir,
porque eu tenho contato com as pessoas que estão tratando desse tema. Eu volto a insistir, como eu falei no vídeo da semana passada, o Flamengo realmente está atrás do Arthur e o Red Bull está pedindo muito alto por isso, muito alto por ele. E o jogador também. O empresário do jogador, a mesma coisa, estão pedindo muito alto. Não adianta aí um ou outro tentar me desmentir, porque eu tenho certeza absoluta, eu não tenho aqui no meu canal uma diretriz de doar um furo. Eu não tenho aqui no meu canal, meus amigos, uma tendência, um objetivo precípuo de gerar informações. E não é o caso, mas eu quero te dizer aqui, certamente que o Flamengo tá atrás do Arthur também, e a probabilidade do Arthur vir em função desse momento desesperador que o Flamengo está vivendo, ou seja, tem um treinador novo que não consegue encaixar, que inclusive suscitou vaias ontem lá em Volta Redonda, que inclusive inspirou a pupos também no Twitter, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas principalmente no Twitter, porque essa FATT, você sabe aí, companheiro, não é fácil, nos youtubers, nas lives que foram apresentadas após o jogo, muita gente pediu a demissão do Vitor Pereira. Não foi o meu caso, eu apenas disse que o Conselho de Futebol precisa conversar com ele e precisa pedir a ele mais clarividência nas suas ideias. Ele tem que chegar ali e tem que dizer, olha, eu quero ir para tal lugar, o meu norte é esse, o meu time vai jogar assim. Eu próprio, na live que fiz nessa madrugada, e foi muito boa, uma live de pós-jogo que durou 4 horas e 20, foi acabar quase 4 horas da manhã, porque o jogo acabou tarde. Então, nessa live, eu próprio disse que se tivesse tido a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, eu faria da seguinte forma. Vitor Pereira, boa noite. Eu quero aqui perguntar a você, uma vez que você conseguiu enxergar evolução no time do Flamengo, onde é que você quer chegar? Como vai ser o time do Flamengo daqui a 2 meses? Eu não estou nem falando de resultado, mas onde é que você quer chegar? Como é que o time do Flamengo vai jogar? O time do Flamengo vai jogar pelos lados, o Flamengo vai jogar pelo corredor central, o Flamengo vai jogar com blocos baixos de marcação, porque, meus amigos, é o seguinte, não tem um padrão, tá uma bagunça horrenda. E aí o Conselho de Futebol entende que para poder melhorar precisa atender aos anseios do Vitor Pereira, de atacante de lado. Meu Deus do céu, sinceramente, me diga aí você também agora, deixa a tua opinião. Para mim, no meu entendimento, não é por aí. Para mim, está equivocado isso. Para mim, o Flamengo tem que trazer meias de criação. Para mim, o Flamengo precisa ter meias de criação, mas que taticamente estejam comprometidos com a organização defensiva também. No meu entendimento, isso é um trabalho do treinador. Dê uma olhada ontem, você prestou atenção nas transições defensivas do Flamengo? Caramba, o Flamengo perde a bola e demora 1 milênio para poder se organizar defensivamente. A transição, esse momento onde o time perde a bola e se organiza para poder defender, do Flamengo é muito lento. As transições ofensivas do Flamengo também estão muito lentas. O que é isso? Isso aí é não compreensão das dinâmicas, não compreensão daquilo que o treinador quer. Não é à toa que o Vitor Pereira disse que o Flamengo está em processo de reconstrução e, concomitantemente a isso, o Felipe Luiz disse que era tudo muito complexo. Ele chegou a dizer isso. É claro que é pouco tempo para trabalhar, mas o time não tem o mínimo de organização. E eu quero te falar uma coisa aqui. Não está tomando gol, meu amigo, não é porque não tem um atacante de lado. Não, não é. Não está tomando gol, meu amigo, não é porque o atacante de lado reforçaria os lados do campo. Não, não é isso. Até porque o Ângelo não tem essa característica e nem tampouco o Arthur tem também. Assim como o Cebolinha, que entra dentro do campo, não vinga. O Cebolinha que entra em campo não marca ninguém. E tampouco o Marinho. Já era até para ter desistido desses dois. A chave do problema do Flamengo não está ali. A chave do problema do Flamengo está na transição defensiva. E se realmente o Flamengo tem um problema, foi o próprio Flamengo que criou. Primeiro porque vai ter que contratar um lateral. O Mateuzinho e o Varela estão péssimos. Péssimos. O Ayrton Lucas ontem também não fez uma boa partida, mas o Ayrton Lucas tem jogado bem, portanto vou livrá-lo dessa crítica. Mas ontem ele não jogou bem. Mas o problema do Flamengo está na lateral direita. Aí eu vou te falar rapidamente para não ser enfadonho e repetitivo. Mandou o Rodinei sair por quê?
e agora tem que comprar um lateral e não sabe de onde vai vir esse lateral, porque não tem como comprar, e eu quero te falar, só viria no meio do ano. E mais, mandou o João Gomes embora. Isso sim é um problema. O Flamengo está sem um volante com as características do João Gomes. Então eu acho o seguinte, essa história de atacante de lado, meu amigo, precisa desaparecer. Essa tendência do Flamengo a querer satisfazer o anseio do Vitor Pereira de jogar pelos lados não funciona, porque isso não vai resolver o problema do Flamengo. Flamengo não tem, olhem para mim, Flamengo não tem problema no ataque. O Pedro ontem fez um gol, o Gabigol fez 2 gols. Eles estão se revezando, estão metendo muitos gols. Esse quarteto ali, de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, eles estão muito bem. Não obstante a condição física do De Arrascaeta, que não parece das melhores, mas ele vai evoluir fisicamente. Claro que ele vai evoluir fisicamente. Tem que entender qual é o motivo da debilidade física dele, mas ele vai evoluir, eu tenho certeza absoluta. Então não está pelo lado o problema, o Flamengo não está com problema no ataque, meus amigos. Não está, pô. Me diga aí, deixa a sua opinião também. Se tivesse com problema pelo ataque, pô, o Pedro e o Gabigol não estariam fazendo gols. O problema do Flamengo está ali na construção. O problema do Flamengo está na transição defensiva, naquele volante rápido, emergencial, aquela linha que se forma, aquela cobertura ofensiva, porque quando você está atacando com companheiros na zona da bola, quando você perde, tem esses mesmos companheiros para poder ofertar o combate inicial. Isso sim é a transição defensiva, isso é trabalho do treinador. Meus amigos, hoje à tarde, 5h30 ou 6 horas da tarde, vai ter uma live aqui no canal, porque hoje, quinta-feira, não tem live à noite, você sabe disso. Então vai ter uma live do canal e nós vamos discutir. Então é isso, o Flamengo ainda está atrás do Arthur. E o Flamengo está atrás do Ângelo também. No meu entendimento, isso é um erro. Deixa a tua opinião aí, se inscreva no canal, deixa o seu like e baixe o OneFootball. O link está lá na descrição. Você vai se inteirar de muita coisa, não é só do Flamengo não, mas do futebol como um todo. Saudações rubro-negras, até mais tarde. Estou contando com você aqui na live. Deixa a tua opinião aí. Tua opinião é muito importante. Saudações rubro-negras.